Lá no livro de Amós, lá na Bíblia, no livro de Amós, capítulo 9, verso 9, diz assim, ó: porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Então, aqui, o Senhor, todos nós conhecemos como é o proceder de um peneiramento numa atividade de agricultura, né? Ali, o agricultor sempre sacode e a palha automaticamente é retirado e o grão cai na peneira. Ou tem aquele que a pessoa sobe no lugar mais alto, joga, cai no chão o grão, mas a palha, ela se vá com o vento. Então, o Senhor vai permitir que isso aconteça no meio de Israel. Nós sabemos que hoje nós somos o Israel espiritual. Isso vai acontecer conosco. Porque isso não é uma coisa má, mas isso é uma bênção da parte do Senhor para conosco. Então, aqui nós temos, eu tirei essa citação, está aqui no rodapé da Bíblia White, no livro de Ezequiel, na página 976, que diz assim, ó: chegou o tempo em que tudo que pode ser sacudido será sacudido. Só o que estiver firme vai permanecer. Todo caso vem a julgamento diante de Deus. Ele está medindo o templo e os seus adoradores. Irmãos, nós sabemos que Deus ele faz esse movimento, faz essa ação da sacudidura para nos purificar. Nós sabemos, através de alguns estudos, que o Senhor Deus, ele é o quê? Ele é onisciente, onipresente, ele conhece todas as coisas. Mas os seres criados, eles não sabem de tudo que vá dentro do nosso coração, da nossa mente. E nós precisamos fazer o quê? Expor isso. Para que eles possam entender qual é o nosso sentimento. As nossas ações têm que estar junto com o que nós sentimos. E aí nós temos que provar, ele está medindo isso, o templo e os seus adoradores. Para quê? Para que possamos provar para o universo que nós teremos a dignidade de um dia estar na eternidade com eles. E isso está em eventos finais. O Senhor virá em breve. Em toda a igreja deve haver um processo de aprimorar e joelhar, pois entre nós há pessoas perversas. Irmãos, aqui não está falando para todo mundo. Aqui está falando para quem? Para o povo de Deus. E Deus vai permitir esse joelhamento para quê? Para aprimorar. Porque dentro de nós, dentro do povo de Deus, dentro do arraial do Senhor, há pessoas perversas. Que não amam a verdade, que não honram a Deus. Estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser abalada, o será. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecem os seus mandamentos por palavras e ações. Então, irmãos, não basta nós dizermos que nós somos adventistas, não basta nós dizer que nós conhecemos e vivemos a verdade presente. Não é nós falarmos, o nossa maior testemunha é o quê? Através do quê? Das nossas ações. As nossas ações, elas têm que procederem. Muitas vezes, como que a gente possa demonstrar? Quando a gente está nesse hall aqui, que nós estamos aqui, é muito fácil dizer que nós somos da verdade presente, que nós somos adventistas, que estamos nos preparando para eventos maiores, para passarmos por provações. Nós só provamos isso quando nós estamos lá fora. As nossas maneiras de falar, nossas maneiras de agir, de nos alimentarmos, e tudo isso nos vai provar, não para as pessoas somente, mas para o universo, que nós somos realmente o povo peculiar do Senhor. À medida que as aflições se adensam ao nosso redor, serão vistas em nossas fileiras tantas separações como unidade. Alguns que agora estão dispostos a utilizar todos os meios para defender a verdade, em ocasião do verdadeiro perigo, tornar-se-ão manifestos que não edificaram sobre a sólida rocha, pois cairão em tentação. Os que estiverem em grande luz
e preciosos privilégios, mas não os aproveitaram, irão sob um pretexto e outro retirar-se do nosso meio. Irmãos, isso também está no livro Eventos Finais, capítulo ali na página 101. E olha, isso aqui é muito sério. É muito sério por quê? Porque muitos hoje estão vivendo de uma aparência, de uma roupagem, mas não estão sendo santificados por essa verdade. Nós precisamos ter isso como seguir o Cordeiro de todo o nosso coração. Nós precisamos muito para que o quê? Para que nós não venhamos por algum pretexto maior. As pessoas dizem assim, hoje se você chamar alguma atenção, falar algumas coisas, as pessoas hoje estão agora uma palavra muito moderna, de vidro, né? Chamou atenção, falou a verdade, a pessoa se quebra, abandona a igreja, abandona a fé. Porque me olharam assim, porque me disseram assim. Eu não concordo com aquilo e já abandonam a fileira por pouca coisa. Mas nós precisamos ter um alicerce mais profundo em Cristo Jesus para que isso não possa ocorrer conosco. Perguntei pelo qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar. E foi-me mostrado que fora por causa causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Então, o que vai causar sacudidura, irmãos? É o testemunho direto. É nós pregarmos, é nós vivermos. Os laodiceanos, eles não estão querendo ouvir. E nós vivemos no período de Laodiceia, nós sabemos muito bem disso. E nós sabemos que nós vivemos no período de Laodiceia, mas nós não podemos ser laodiceano. Quando nós ouvimos mensagem, palestras, sermões, ou até mesmo a repreensão pessoal, nós temos que entender que isso tudo vem do Senhor. Que isso não vem de meramente pessoas, mas que ao nós sermos repreendidos, nós venhamos sair talvez de alguma condição laodiceana que nós estamos vivendo ou passando. Que nós venhamos ser sacudido, mas nós não venhamos ser sacudido e abanado fora, mas que nós possamos sacudir o pecado que há em nós. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração de que o recebe, levando-o a exaltar a norma e declarar positiva a verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho, reagirão opondo-se a ele, e isso causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Então vai ser isso, irmãos. Vai ser essas verdades, tanto falada quanto vivida por alguns, que vai sacudir muitos de nosso meio. Há aqueles entre nós que farão confissão como Acã. Irmãos, isso eu vivi, esse momento aqui, não de como Acã, mas hoje qual o maior evento que nós estamos esperando acontecer, que seria ali, começaria a reta final de todo o processo de nós aqui na Terra? Decreto dominical. Então, muitos estão esperando que aconteça o decreto dominical para que fale assim, não, a partir de agora eu vou me dedicar à santificação. Agora eu vou fazer minhas reformas e eu vou agora dedicar a palavra de Deus. Só que eu pensava assim, o ano passado eu pensei nesse sentido. E como eu saí do campo e eu fui passar um período na cidade, e eu disse assim, olha, eu pretendo ficar na cidade até que saia o decreto dominical. Quando sair o decreto dominical, a gente sabe que não vai ser de um dia para o outro que as coisas todas vão acontecer, tem um processo. Então eu volto para o campo e ali eu vou colocar em harmonia tudo aquilo que estiver faltando. Né? Mas que doce ilusão! Mas aí eu entendi que nós, como povo de Deus, temos que estar preparados antes que aconteça esse dia. Mas muitos vão esperar esse dia para começar a fazer as suas reformas, para entrar em harmonia com todos os preceitos do Senhor. Só que esse dia será tarde demais, muito tarde. Demasiado tarde para serem salvos. Não estarão em harmonia com o que é correto.
desprezam o testemunho direto que alcança o coração e se regozijariam de ver silenciado todos aqueles que os reprovavam. Então, hoje eu já tenho ouvido pessoas que ficam assim, não, porque quando eu falei, emudeceu. Por quê? Porque nós, irmãos, nós não estamos aqui para ficar discutindo Bíblia, Espírito de Profecia. Nós podemos falar com as pessoas, adverti-la. Agora, entrar em debate, isso não nos pertence. Porque o Espírito Santo, ele admoestra, ele adverte, mas ele não debate. Então, quando a gente vê que a pessoa entrou em emoção de debate, o que a gente faz? A gente sabe que ali o Espírito Santo não vai trabalhar mais. A gente sabe que ali vai haver uma contenda, então não adianta a gente querer agora inculcar na mente de ninguém, porque isso, nem Jesus fez isso, obrigou as pessoas. Então nós não fazemos isso. As pessoas, se estamos dialogando, conversando, está em harmonia, ok, debateu, a gente fica quieto. Por quê? Porque não vai compensar a gente querer provar alguma coisa para ninguém. O Senhor pede a renovação do positivo testemunho e apresentado nesses anos passados. Ele pede uma reforma da vida espiritual. As energias espirituais do seu povo têm por muito tempo estado entorpecidas, mas deve haver um ressurgimento da morte aparente. Pela oração e confissão do pecado, precisamos preparar o caminho do Rei. Bom, isso também está em Eventos Finais, capítulo, na página 102. Isso aqui é uma parte muito importante. Precisa haver entre nós um reavivamento, um ressurgimento da morte espiritual. Por quê, irmãos? Porque nós estamos preparando o caminho do Rei. Nós entendemos que nós somos o terceiro Elias. Qual foi o papel do primeiro Elias? Restaurar o altar. Depois o trabalho do segundo Elias foi o quê? Preparar o caminho para Jesus aplanar as veredas. Mas nós temos um terceiro, que incrivelmente está sendo bastante abordado nesse congresso, que é o quê? Harmonizar a família. Nós temos o nosso papel de restaurar, né, o templo. Nós temos o papel de preparar o caminho do Rei e também preparar a nossa família para estar junto com o Rei. Então, nós temos esse papel muito importante, porque nós estamos preparando o caminho agora o quê? Para o segundo retorno de Jesus. E eu creio, irmãos, que é na nossa geração. O último engano de Satanás será exatamente anular os testemunhos do Espírito de Deus. Irmãos, e ele tem trabalhado muito nesse sentido. A gente vê nas igrejas seculares dizer que quem estuda a Bíblia fica louco. Mas dentro do adventismo nós temos ouvido o quê? Que estudar os livros da irmã White deixa louco. E realmente eu concordo com isso, vocês sabiam? Quantos não concordam? Eu não sei, porque eu concordo. Porque quando a gente estuda o livro Grande Conflito, grande controvérsia que nós temos, nós entendemos ali, nós vemos as histórias daqueles reformadores. Quantos de vocês já não desejaram ser iguais? Quantos homens de fé que numa estaca, né, fogueira, cantando, louvando, adorando, a gente viu Estevão, a gente viu também aí Paulo, e o decorrer de todas a história, a gente tem visto esses homens darem as suas vidas, né? E a irmã White lá no livro O Grande Conflito, ela relata ali que aquelas jovens, elas iam para os seus túmulos como se estivessem indo para o casamento, né? Para a noite de núpcias. Então a gente vê ali, a gente começa a analisar, fala, Senhor, eu quero ser assim. Eu quero que se o meu final for para ser uma testemunha, né? Ser um mártir, que seja com essa honra de estar louvando e adorando o teu santo nome. Então, deixa a gente louco sim. Por quê? Por amor a Jesus. A gente vê os nossos irmãos do passado fazerem isso e a gente tem esse desejo. Não havendo profecia, o povo se corrompe. E é uma das coisas que hoje a igreja tem feito, tentando aplacar a verdade presente. As profecias para os nossos dias. Porque isso
isso assusta as pessoas, isso espanta as pessoas. Irmãos, quando nós pregamos a verdade no poder do Espírito Santo, ele comove e converte muitas almas. Satanás trabalhará engenhosamente por diferentes maneiras e por instrumentos diversos para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no testemunho verdadeiro. Então ele vai trabalhar de muitas maneiras. Isso não é bem assim. Isso é radicalismo. Não precisa disso. Sabe? Então ele tem inventado várias maneiras e ele tem feito muitas coisas, né, para desviar as pessoas da verdade para os nossos dias. De uma forma, de uma roupagem aparentemente boa. Vamos converter muita gente através da mídia. Mas esse não é o propósito de Deus. Deus não quer somente quantidade, ele quer qualidade. A qualidade é o que mais que Deus preza, não pela quantidade. Porque nós sabemos que a sacudidura vai vir e vai levar a maioria. Mas nós estamos aqui, irmãos, para nós podermos estar alicerçados, para que nós não possamos ir junto com a maioria, mas que nós possamos permanecer. O inimigo tem realizado seus magistrais esforços para abalar a fé do nosso próprio povo nos testemunhos. Irmãos, lá fora, realmente, quando a gente vai falar de espírito de profecia, eles não estão preparados para aquilo. Mas quando a rejeição ela vem dentro do povo, dentro do arraial, fica tão difícil de pregar. Não sei quantos de vocês aqui pregam nas igrejas. Você pode usar até a base do espírito de profecia na sua casa para você preparar, mas você embasa totalmente na Bíblia para que quando você falar, você tenha mais peso dentro da palavra. Porque se você for pregar espírito de profecia, as pessoas dizem assim, só sabe pregar Ellen White. Mas eu entendo perfeitamente que o espírito de profecia foi escrito para nós, o povo do último dia. Então, nós precisamos estudar Ellen White e nós precisamos pregá-la no nosso púlpito. Mas, muitas vezes, para a gente alcançar corações de determinados irmãos, nós temos que estar 100% embasado, para depois nós dizermos também que falarmos da Bíblia, mas ampliarmos com o espírito de profecia o a mais que o Senhor tem nos dado através da sua serva. Isso é exatamente o que Satanás deseja que acontecesse. E os que têm preparado o caminho para as pessoas não darem atenção às advertências e repreensões do testemunho do Espírito de Deus, verão surgir uma torrente de erros. Por que hoje tem havido tantos erros dentro da nossa igreja? Exatamente por rejeitarem os testemunhos. Quando as pessoas não estudam, não rejeitam os testemunhos, eles começam a fazer uma mensagem baseadas com teatros, com as músicas do jeito que está sendo. Estão fazendo muitas coisas que está acontecendo no nosso arraial, que se eles estudassem, colocassem em prática o espírito de profecia, não aconteceria. Infelizmente, hoje a gente tem que, muitas vezes, protestar de uma forma elegante, se retirando para a gente não ser participante de alguns eventos que acontecem. Infelizmente. Por quê? Porque, infelizmente, essa base ela tem que vir da onde? Ela deveria vir da liderança. Mas a nossa liderança ela tem rejeitado o espírito de profecia. E se eles tivessem colocado em harmonia, estudado e colocado em prática, irmãos, nossa igreja hoje, nós já estaríamos com o decreto dominical, nós já estaríamos dando o alto clamor e nós já estaríamos numa fase muito, muito mais avançada do que nós estamos. Mas a rejeição, e dizer que não é bem assim, o que nós precisamos é do amor, realmente. Eu acho que o maior amor de Cristo foi quando ele nos deu as profecias, para nos alicerçar na nossa fé, para nos darmos mais fé dos momentos que nós estamos vivendo e de como viver esses momentos que nós estamos vivendo. O peneiramento de Deus lança fora multidões como folha seca. A palha, como nuvem, será levado pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Logo, o povo de Deus será testado por ardentes provas e grandes
proporções dos que agora parecem genuínos e verdadeiros, se demonstrarão metal vil. Irmãos, aqui eu creio que essas frases tão fortes, ela cabe para nós. Por quê? Nós estamos tendo uma aparência muito linda, mas a aparência ela não é tudo, como nós já tivemos falado no início. Mas que no final, se nós não tivermos alicerçado na rocha, se nós não tivermos a humildade de Cristo para nossos dias, porque muitas vezes Satanás, ele trabalha com alguns extremos, né? E muitas vezes porque a gente, eu sou vegetariano, minhas saias não são curtas, eu não faço isso, eu não aquilo, e nós colocamos num pedestal que não nos cabe. Nós precisamos ter a humildade de Cristo para que nós não nos tornemos um metal vil. Nós devemos olhar as pessoas e nos compadecermos por elas e não olharmos e as condenarmos e dizermos que, eles estão perdidos. Não, porque eu já estive no lugar deles. Eu já estive lá. Eu comia de tudo, eu fazia de tudo, eu me vestia como o mundo. Eu amava assistir sábado à noite filmes, né? Pelo menos os 2 filmes. Foi muito difícil tirar isso. Porque eu sempre digo que o processo da santificação, ele é lento e doloroso. Porque você vai tirando as coisas que você gosta. Você não tira aquilo que você não gosta, porque aquilo que você não gosta, você já nem faz. Então, aquilo que você gosta, você vai tirando e isso vai causando um processo. Mas nós precisamos nos adequar a esse processo, porque senão nós nos tornaremos, no final, metal vil. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais esquecida for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e o nosso ânimo e firmeza mais inabalável. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona. Participar das batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de suas covardias e lealdade de suas traições. Você está disposto a isso, irmãos? Hoje, a gente fala assim, como é difícil servir a Deus Senhor nesses últimos dias. Como está difícil? Ainda não está difícil. Ainda não. Por quê? Porque nessa batalha aqui, que está à nossa frente, ainda que nós começamos, nós ainda não estamos vivenciando o ápice dessa batalha. Nós vamos ter pessoas ao nosso redor, do nosso vínculo, isso pode ser familiares, pode ser amigo, irmãos, são essas pessoas que irão nos perseguir. Porque, como diz, a traição não é daqueles lá de fora. A traição é daqueles próximos da gente. A gente se sente traído por quem? Por os amigos, pelos filhos, por aqueles que confiamos. Nós não somos traídos pelas pessoas que nós não conhecemos. E nesse dia nós vamos ter que tirar coragem. Mas essa coragem nós só podemos adquirir hoje. Quando nós estamos estudando, vendo que isso de fato vai acontecer. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar dessas coisas que nós estamos estudando. Nós vamos entender, falar assim, não, realmente, eu tenho que permanecer aqui. Quando a gente começa a pregar a verdade presente, começa a viver, o que acontece? As pessoas começam a dizer pra gente que isso não é bem assim. Que isso não é verdade, que eu sou adventista já faz tanto tempo e isso não tem necessidade para ser assim. E começa a colocar alguns pretextos na nossa vida. Aí o que a gente faz? A gente vai rever tudo. Nós vamos estudar para compreender se de fato, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Mas aí o que acontece? Quando a gente estuda uma mensagem sobre um dos assuntos que eu mais estudei, que eu mais assim fiquei curiosa e eu queria encontrar um texto que dissesse sobre determinados alimentos que não há problema, que independente nós vamos, né, ir para o céu, foi sobre o regime alimentar. Mas quanto mais eu estudava, porque eu já estava convencida de que realmente deveria ser assim.
mais eu entendia, mais eu me fortalecia, mais eu amava, mais eu queria viver, mais eu queria entender essas verdades. Então, quando surgem os erros os ataques nos afirmam, nos faz alicerçar mais ainda nas verdades. A igreja talvez pareça como preste a cair, mas não cairá. E de fato, nós estamos olhando hoje para a nossa igreja, que ela surgiu para um movimento tão especial que é preparar o caminho do rei, e ela realmente parece que vai cair. Nós estamos vendo a inundação do mundanismo entrar dentro dela, e não é que o mundo entra dentro dela. Muitas vezes fomos nós mesmos que os trouxemos. E de fato fomos nós que os trouxemos. Porque muitas vezes hoje nós estamos vivendo um processo de reforma. Eu não sei quantos de vocês já nasceram com esse processo. Eu sei que os filhos de muitos de vocês estão nascendo nesse processo. Mas muitas vezes esse mundanismo, lá atrás, nós ajudamos a trazer. Mas nós entendemos, pela graça e misericórdia de Deus, que nós deveríamos dar uma volta. Porque é o seguinte, nós vemos hoje que o mundo ele está encaminhando para o sucesso, buscando mais conhecimento, mais tecnologia, mas nós estamos no processo do quê? De volta, nós sempre estamos na contramão do mundo. Nós pregamos tanto que nós estamos na contramão do mundo, que a avenida, ou quando eles estão indo, nós estamos vindo, mas muitas vezes essa aparência, como ali nós vemos a igreja prestes a cair, não dá aparência disso. Mas quando nós estamos voltando por quê? Mas nós estamos voltando porque nós estamos indo para o Éden. Porque quando nós entendemos a primeira mensagem angélica, ela remete a nossa mente para onde? Lá para o Gênesis. Né? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Né? E ali depois vem adorai, aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Está nos arremetendo lá para o princípio. Então nós estamos regressando, por isso que nós estamos andando em contramão do mundo. Mas ela permanecerá ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no joelhamento, quando a palha for espalhada do trigo, separada do trigo precioso. É essa uma crise terrível, mas ela tem de ocorrer. Então, irmãos, que Deus possa ter misericórdia do seu povo. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado a fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandonará a sua posição, passando para as fileiras do adversário. Então, irmãos, esse é o cuidado isso está no Eventos Finais, página 104, que nós precisamos hoje nos santificar, buscar mais, aprofundarmos mais na palavra de Deus, para que nós jamais venhamos abandonar, seja por perseguição, seja ela por qualquer forma que vier, mas que nós possamos estar firmados, nos santificando cada vez mais, para que jamais nós possamos sair da fileira do Senhor e para as fileiras do inimigo, mas que nós possamos trazer pessoas de lá para cá. Pela união com o mundo e a participação em seu espírito, chegam a ver as coisas quase que sob a mesma luz, e quando vier a prova, achar-se-ão preparados para escolher o lado mais fácil e popular. Homens de talento e modos amáveis que, uma vez se regozijaram na verdade, empregaram suas faculdades para enganar e desviar as almas. Eles se tornarão os mais amargos inimigos de seus antigos irmãos. Quando os observadores dos sábados forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, esses apostatas serão os mais eficientes agentes de Satanás para apresentá-los sob falsa luz, acusá-los e, por meio de falsos testemunhos e insinuações, mover os governantes contra eles. Irmãos, isso é tão difícil da gente ler, é tão doloroso, porque hoje, esse aqui eu tirei do livro Grande Controvérsia, página 579,
Quando a gente começa a entender isso daqui, porque hoje nós não podemos dizer quem é joio, quem é trigo. E muitas vezes, a gente pode entender aqui que esses homens foram pessoas espetaculares, tiveram conhecimento muito elevado, mas quando começar as coisas a acontecer, eles simplesmente vão abandonar e vão para o lado mais fácil. E a gente sabe que quando o Espírito Santo é retirado de uma pessoa, que uma pessoa abandona o Espírito Santo, quem se apropria? Satanás. Hoje a gente não pode falar assim, mas como isso vai acontecer? Simplesmente porque se tornarão agentes de Satanás. Os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na hora 10ª. Irmãos, isso aqui é tão interessante, é tão importante, porque a Bíblia diz assim, cuide para que ninguém tome a tua coroa. Porque nós sabemos que os conversos da hora 10ª, eles serão convertidos por aqueles que darão o alto clamor. E eles vão vir e vão ocupar muitos lugares daqueles que estão assentados nas fileiras da igreja hoje. Hoje, pessoas que a gente olha para fora e fala assim, às vezes a pessoa fala assim, nossa, tá todo lugar errado, não seguem os princípios bíblicos, não estão guardando a lei de Deus. E eles, na sinceridade do coração deles, porque Deus quem julga todas as coisas, eles vão vir com toda vontade para ouvir o assim do Senhor. Nós temos todo esse tempo hoje de entender sobre tantas coisas da verdade presente. Mas eles, dentro de poucas horas, eles falam assim, eu quero isso para mim. Eu quero essa reforma para mim. Eu quero esse espírito na minha vida. E eles simplesmente vão abandonar tudo. Coisas que muitas vezes hoje nós temos todo o tempo para fazer, num passo a passo. Eles farão tudo isso num dia só. E eles vão ocupar muitos lugares daqueles que se assentam nas fileiras da igreja. Há muitos com quem o Espírito de Deus está lutando. O tempo dos juízos destruidores da parte de Deus é o tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm oportunidade de aprender o que é verdade. O Senhor olhará para eles com ternura. Então, muitos hoje, eles não estão tendo oportunidade. Nós sabemos que nós temos países que não pode ser falado sobre o cristianismo. Mas quando vier o alto clamor, que a mensagem do terceiro anjo, ela for elevada com todo o poder do Espírito Santo, eles vão ouvir e eles vão vir. Sem reclamar, porque muitas vezes somos reclamões. Muitas vezes nós questionamos, mas por quê? Mas não precisava ser assim. E eles vão vir sem questionar. Estandarte após estandarte eram arrastados do chão, à medida que o grupo após grupos de exércitos do Senhor se ajuntavam aos inimigos, e tribo após tribo das fileiras do adversário se unia ao povo de Deus que guarda os mandamentos. Irmãos, então muitos sairão para a fileira dos inimigos, mas muitos de lá vão vir para cá. Então, irmãos, nós precisamos hoje, era o quê? Entender toda essa verdade e colocar em prática. E viver no poder do Espírito Santo. Buscar o Espírito de Cristo em toda a sua plenitude a cada dia, para que esse momento da história que vai acontecer, que tem certeza que vai acontecer, nós possamos permanecer. Pedi ao Senhor, e aqui vem o verso lá em Zacarias, pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdia, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Que hoje nós buscamos do Senhor. Vamos buscar essa chuva serôdia, a qual nós tanto precisamos. Nós entendemos que para que haja o decreto dominical, muitos estão dizendo assim, mas a qualquer momento vai acontecer esse decreto.
De fato, a qualquer momento, porque nós não sabemos o dia e a hora, são algumas datas que a gente não sabe. Mas para que possa haver o decreto dominical, que só o Senhor Deus vai permitir que isso aconteça, ele tem que ver o quê? Um povo preparado aqui. Quando ele tiver o povo preparado aqui, o decreto vai acontecer. Porque ele precisa de um povo para que possa receber a chuva serôdia com toda a sua plenitude e dar o alto clamor. Então, haver o converso da hora 1/10 para que haja, então, o fechamento da porta da graça por completo. E aí vai haver o processo, fechou a porta da graça, vem o decreto de morte, mas vai haver algumas coisas muito interessantes aqui, depois do fechamento da porta da graça. Por quê? Vai haver a ressurreição parcial, vai haver então ali também o momento onde o Senhor Deus revelará o seu grande segredo, o dia e a hora da sua vinda. Mas para que isso possa acontecer, que nossos ouvidos possam ouvir e compreender esse dia, é hoje que nós precisamos buscar a chuva serôdia. No poder da chuva temporã, que nós possamos buscar a chuva serôdia. E isso vai acontecer. Porque os ímpios, e mesmo aqueles, principalmente aqueles que professaram a mensagem do terceiro anjo e não viveram, eles vão entender esse dia como o quê? Um dia de muito medo, porque vai haver relâmpago, vai haver um terremoto muito grande, eles não vão compreender. E se nós hoje não estivermos alicerçados na rocha que é Cristo, nós também não compreenderemos. Mas para que nós possamos compreender, irmãos, hoje vamos buscar o poder do Espírito Santo. Lá em Mateus 10:33 diz assim, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que estás no céu. Irmãos, mas eu vou testemunhar para todos. Eu quero falar de Jesus. Não vai falar nada. Nós temos que ir no poder do Espírito Santo. E muitas vezes nós acabamos negando ao Senhor quando a gente quer agradar alguém. Quando a gente quer agradar alguém, aí a gente faz o quê? A gente acaba, não, é porque senão o fulano vai ficar chateado. E o Espírito de Deus? Como ele fica? Ele fica chateado também conosco. Porque nós estamos negando nas nossas ações, muitas vezes, o Espírito Santo. A nossa fé que nós tanto dizemos professar. Lá em 1 Coríntios 1:16, diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e também do grego. Irmãos, essa é uma frase muito importante. Não se envergonhar do Evangelho. Nós não devemos ter vergonha de chegar e dizer assim, olha, eu não como isso. Eu não quero isso. Eu não visto isso. Eu não ouço isso. Dá licença. Vou me retirar. Porque você tem que cuidar das suas avenidas da alma. Nós não precisamos ter vergonha. Muitas vezes a gente fica, fulano é tão legal, a pessoa tão querida. Eu não queria fazer desfeita com ela. Mas quando nós fazemos a desfeita, nós não queremos fazer desfeita com as pessoas, nós estamos fazendo desfeita com o nosso Espírito, com o Espírito Santo, que habita em nós, que ele deve estar fazendo tudo em nós. Mateus 10:33 diz assim, São João 12:42 e o 43 diz assim, contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Irmãos, hoje, às vezes, nós também temos aquela precaução de estarmos na igreja, mas nós ficarmos em silêncio, para não perder nossos cargos, para nós continuarmos em harmonia com toda a burocracia que há na instituição. No passado, muitos fizeram isso. E muitos, porque a gente sabe que Cristo morreu,
Mas houve mais 3 anos e meio para que os judeus pudessem se reconciliar. Mas nós sabemos que o nosso período de tempo ele é diferente. As coisas acontecem da mesma forma, de uma maneira diferente. E muitas vezes nós vamos postergando, nós vamos continuando negando ao Senhor, não querendo mostrar que de fato levantar a bandeira da verdade presente aonde nós estamos, para poder mantermos uma aparência comum. E nesse dia que a gente não sabe qual o momento do nosso nome ser passado no livro, o nosso nome ser passado em revista perante o juiz, e ali ser escrito metal vil. Devemos ter cuidado. Nós precisamos levantar essa bandeira, mostrar para o mundo que Deus precisa de homens e de mulheres que não se compram e não se vendem. Nós precisamos mostrar para todos que nosso viver, nós temos que andar da contramão do mundo. Nós somos adventistas do 7º dia e nós precisamos levantar a bandeira que o Senhor tem nos dado através do Bíblia e Espírito de profecia, porque nós não estamos vivendo nem além e nem aquém, mas simplesmente no prumo da palavra. Que a palavra de Deus possa ser a regra de fé, para que não aconteça o que está escrito em Apocalipse. Conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, que nós possamos sermos adventistas aquecidos no poder do Espírito Santo. Que o Senhor possa nos abençoar, que nós possamos passar por esse momento que está à nossa frente, como no poder do Espírito Santo e podermos ser vitoriosos no poder de Cristo. Irmãos, e essa mensagem, ela não é fácil de ser dada. Nós sabemos que nós estamos vivendo aonde nós estamos e como ela é difícil. E quando eu comecei a entender essa mensagem, ela veio assim com muita força, a gente fica animado, a gente sente alegria de querer compartilhar com as pessoas toda essa verdade, a gente quer mostrar, e a gente chega lá com o texto bíblico, olha aqui que eu vi, que eu descobri. E com o passar dos dias, as coisas não foram ficando bem, né? As coisas não vão... A gente acha que as pessoas vão ficar alegres como a gente, e eles vão ficando tristes, eles vão rejeitando, e começa a ver, então, não só a aparência, as ações, isso vai ficando difícil. E eu falava, Senhor, por quê? Por que eu nesse lugar para falar sobre essas coisas, com tanta gente capacitada? E eu queria, e assim, vinha aquela vontade de falar, e eu pregava sobre isso, e falava. E chegou um momento que eu comecei a dizer assim, eu não quero mais falar sobre isso. Eu só quero viver. Eu viver, basta. E cada um, é aquela coisa, né? Cada um por si e Deus por todos. Mas as coisas não é assim, irmãos. Isso se chama egoísmo. E os egoístas não herdarão o reino dos céus. Mas teve um dia que eu decidi, com toda a certeza, de que eu não ia mais fazer isso. Que eu falei assim, agora basta. Chega. E eu fui dormir com essa decisão tomada. E no meio da noite eu acordei, eu estava dormindo. E eu tive um sonho. E no meu sonho eu estava num lugar. E dava para entender que o lugar era um lugar de refúgio. As pessoas estavam assim refugiadas. Eles estavam cantando e eu estava ali naquele lugar. E de repente eu olhei, assim tinha uma janela, bem assim, ela abria de um jeito ao contrário. E eu olhei assim, veio assim 3 assim seres assim, veio voando e eu entendi que aquilo eram os anjos. Veio assim, parou naquela janela. E eu olhando assim, e um deles olhou nos meus olhos com muita nitidez, assim. Parece assim que lia a minha nuca. E eu olhei assim, fiquei olhando para eles. Eles abaixaram, pegaram como se fosse um balde e jogaram. Assim, naquelas pessoas, assim. E eu olhei assim, que até a que estava do meu lado respingou água nela. Ela se encharcou, na realidade. E eu olhei assim, mas em mim nada.
Não tinha uma gota. E eu fui bem estúpida assim no meu sonho. Eu abaixei, peguei aquela água era cintilante, uma água diferente. E eu dizia assim, olha gente, isso aqui é muito bom pro cabelo, mas ninguém nem deu moral, passou por mim e eles seguiram. E eu olhei assim novamente e o anjo olhou para mim e olhou mais uma vez. Não falou nada e foi embora. E os irmãos ficaram muito eufóricos, saíram para fora muito eufóricos assim, e chegava num lugar que tinha uma subida e um gramado. E eles começavam a falar aleluia, olha lá que lindo, que maravilhoso. E eu fiquei de uma forma que parecia que eu tinha dado um torcicolo, assim, que eu não conseguia levantar a cabeça. E eu queria ver, mas eu não conseguia. E aquilo, tudo que eu podia ver era o chão brilhando, assim, como se fosse o raio, o sol bem forte, assim, no chão. E eu queria ver e eu não conseguia. E eu olhava, tentava me forçar e eu não conseguia ver nada. Quando eu me despertei, foi uma voz dizendo assim, muito nítido, dizia assim, se você parar, você não vai receber a chuva serôdia. Isso para mim foi muito, muito, muito forte mesmo. Eu acordei assim, chorando e me ajoelhei, pedi perdão, pedi ao Senhor misericórdia e diz assim, Senhor, tudo que o Senhor me pediu eu vou fazer. Eis-me aqui, envia-me a mim. É fácil? Não é. Tenho enfrentado muitas lutas, temos enfrentado muitas lutas. Mas tudo que o Senhor tem me pedido, eu tenho feito. Não importa se vão gostar, se não vão, se vão me receber bem, se não vão. Não importa. Muitas vezes nós ficamos preocupados em perder púlpito. Perder o lugar de cantar. Né? Ali, o púlpito para você fazer um momento de louvor. Perder as suas oportunidades. Irmãos, Deus vai te dar muito mais. Quando a gente perdeu o púlpito, a gente ganhou casas que abriram-se as portas para nós pregarmos. Quando nós disseram que a gente não podia fazer determinadas coisas, as pessoas nos procuravam para saber o porquê. E a gente não fica fazendo fofoca. Não percam tempo em ficar falando que esse e aquele. Vai lá e fala assim, olha, é por causa disso. E apresenta a verdade que você conheceu, que te restaurou, que te fez você ser a pessoa que você é. Que Deus possa nos abençoar, irmão, que nós possamos, assim, ser destemido. Porque Deus precisa de pessoas destemidas, não de covarde, porque nós sabemos que os covardes não vão herdar o reino dos céus. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Que nós possamos pregar essa verdade, recebermos a chuva serôdia, dar o alto clamor e findar essa obra. Amém. Pela graça e misericórdia de Cristo. Que Deus abençoe a todos nós, irmãos. Soberano Deus, Pai, como essa chuva está caindo lá fora, Senhor, derrama teu também seu Santo Espírito sobre nós. Para que nós possamos ser fortalecidos e capacitados por Ti, para vivermos essas verdades tão especiais que o Senhor tem nos dado para o seu povo dos últimos dias. Que nós possamos levantar essa bandeira, Senhor, com toda a ousadia e proclamar ao mundo o breve retorno do Senhor Jesus. Ó Pai de amor, perdoa nossas falhas, nossos pecados. Aumenta, Santo Deus, a nossa fé em Ti a cada momento das nossas vidas. É o que nós te suplicamos no doce nome de Jesus. Amém.